Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Estou aqui de novo para fazer mais um vídeo sobre o meu projeto do estágio de diferentes contextos. O meu nome é Clélia Giovana de Freitas Fagundes, eu sou aluna da Faculdade Uninter e estou cursando Pedagogia. E como eu falei para vocês já, eu estou fazendo meu estágio, o assunto são contações de história. Voltar a esse hábito, a esse bom hábito, né? Dentro do seio familiar, nas instituições, na escola, aonde for, vamos voltar a esse hábito, porque tem grande importância para o desenvolvimento da criança, esse bom hábito. E hoje eu vou falar para vocês sobre os pensadores que desenvolveram algumas teorias, e hoje eu vou falar sobre a teoria da interação, que tem a ver com o nosso tema, que é através da interação da criança com o meio é que ela desenvolve, porque a criança ela não adquire o conhecimento só ouvindo, ela não é que nem o adulto, ela não consegue ainda, ela tem que desenvolver outras habilidades para que ela possa, né, chegar ao estágio de um jovem, de um adulto, para desenvolver o conhecimento só ouvindo. Mas com a criança não acontece assim, né? A criança ela tem que participar, digamos assim, ela tem que pôr a mão na massa, porque se ela não participar, fica um conhecimento vazio. Ela não entende, ela não tem ainda essa percepção abstrata que nós adultos temos. Quando nós falamos que a flor é amarela, ela tem que ver uma flor amarela. Ela não consegue passar por esse processo imaginativo ainda, porque nós temos que trabalhar isso na criança, né? E a partir do momento que ela vê, que ela interage, ela sente o cheiro da flor, ela olha, ela aprende as cores, quando você falar a flor amarela, vai ser automático, ela vai identificar, né, na sua memória que ela já viu, que ela sabe a cor como é uma flor amarela. E eu quero trazer para vocês alguns pensamentos aqui da minha pesquisa sobre esses pensadores, porque eles desenvolveram estudos, né, mostrando que a criança ela desenvolve várias habilidades, né, tanto cognitivo, quanto emocional, quanto afetivo. E através da contação de história, eu estou trazendo a contação de história para dentro dessa pesquisa, porque ela se encaixa muito bem nisso. Porque através da contação de histórias, a criança ela se coloca dentro da história. Ela consegue desenvolver a empatia, né? Se colocar no lugar do outro na história. Então eu vou ler para vocês aqui sobre os meus pensadores aqui, os teóricos que eu pesquisei. Eu trouxe só os 3 mais conhecidos, que é o Levi Vygotsky, que ele diz assim: a criança, ela nasce inserida no meio social, que é a família, e é nela que se estabelecem as primeiras relações com a linguagem, na interação com os outros. E ele atesta que a aprendizagem é uma atividade social, mais eficaz quando há colaboração e intercâmbio. O que quer dizer isso? Que quando a criança ela aprende, ela tem uma aprendizagem significativa, quando ela desenvolve essa habilidade
trocando com outras pessoas, não ela sozinha. Você fala e a criança executa. Não, ela precisa trocar experiências. Um exemplo, quando você conta uma história para o seu filho, lá no momento de história, que você vai escolher um horário, você está contando aquela história e a criança, ela tem que estar participando. Primeiro ela ouve, né? Porque senão ela não vai entender qual é a história. Você vai escolher uma história adequada para a idade e ela ouve aquela história. Mas a partir do momento que você pede para ela, se for uma história de bichinhos, e o coelhinho veio, vamos fazer que nem o coelhinho. E ela pula que nem o coelhinho. Depois teve o gatinho, qual o som do gatinho? E ela faz o som do gatinho. Ela está participando e nessa participação ela está adquirindo os conhecimentos, ela está desenvolvendo a sua habilidade de interação com a história, com o pai, né, com a mãe, com quem está contando a história. Então, esse momento, além de ser um momento afetivo, que vai se reproduzir depois numa memória, né, significativa, que lá na frente a criança ela vai lembrar, né, por exemplo, depois na hora de dormir, o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe tinha um momento com ela, onde traziam histórias, onde passavam momentos juntos, riam, imitavam os bichos. E isso não é com criança grande, é com criança a partir de 1 ano, 2 anos, você já pode estar estimulando esse desenvolvimento na criança. Porque o teórico está falando, né? O estudioso aqui, Levi Vygotsky, está falando que é através da interação. Eu trouxe mais um aqui. O Jean Piaget, ele era biólogo, porque ele era biólogo e estudava, né, o desenvolvimento do ser humano. E ele diz assim, assim como os organismos vivos podem se adaptar geneticamente a um meio, existe também uma relação evolutiva entre o sujeito e o meio. Ou seja, a criança reconstrói suas ações e ideias quando se relaciona com novas experiências. De novo veio, né, a questão de que a criança ela reconstrói quando ela reproduz, porque ela precisa primeiro, a criança, para ela desenvolver, ela age por imitação. Quando você está falando alguma coisa, se você mexe muito a mão ou se você faz algum trejeito, você passa um tempo e você olha e a criança ela tá te imitando. Quem não sabe, né, não entende do desenvolvimento da criança, acha que ela tá fazendo aquilo de palhaçada, fica brabo com a criança, mas não é. Tá estudado que a criança ela desenvolve a partir do momento que ela começa imitando. E depois que ela imita, ela interage. Tem que ter trocas, né? Para uma aprendizagem significativa, ela tem que trocar com você. Ela tem que, quando você vai ensinar algum conceito, alguma ética tua, alguma coisa que você quer que ela desenvolva, você tem que ter um momento com ela de troca. Ela tem que entender
o que você quer. E ela só vai entender se você fizer uma aprendizagem significativa. Se você ficar só falando com a criança, ela fica te ouvindo, mas ela não entende ainda o que você quer explicar com aquilo. Por isso a importância das histórias, porque através das histórias, trazendo para o lado lúdico, a criança ela consegue administrar mais e organizar esses pensamentos quando ela olha alguma situação e ela depois reproduz aquela situação a partir da história. Então, para você educar, ensinar o teu filho, ou dentro da escola, dentro de alguma organização, você tem que pensar a idade da criança para que ela desenvolva. O faz de conta é maravilhoso para o desenvolvimento da criança, né? Os filósofos aqui, os estudiosos é que estão falando, eu só estou concordando, porque eu também acho que tem que ser assim mesmo. Aqui, ó, o Vallon também, Henry Vallon é o nome dele, eu acho que é Vallon que fala, né? Não sei. Ele também defende que a criança é essencialmente emocional e gradualmente vai construindo-se. Peraí que eu apertei demais, o negócio foi embora aqui. Vai se construindo socialmente. Então, mais um pensador aqui da educação que concorda com essa teoria interacionista, que a criança ela precisa ter uma interação com a aprendizagem significativa. E eu trouxe o meu tema, a história, para que a gente possa trazer o lúdico para a vida da criança, porque se nós formos, cada vez que a gente for falando e a gente for só enchendo a criança de informação, só palavras, e ela não vai assimilar, ela não vai conseguir chegar no resultado que você quer, que é o aprendizado daquela informação que você está passando. E eu, aqui no meu projeto de contação de histórias, te aconselho a você buscar uma história para crianças de 2 a 4 anos. São melhores histórias curtas, aonde ela vai, porque a criança ela perde o interesse, porque ela como o estudo está dizendo aqui, ela quer interação, então ela quer movimento, ela quer mexer, ela não quer ficar sentada ali estática. E se a criança ficar desse jeito, tem algum problema. Ela não deve estar muito boazinha, tá meio febril, porque a criança, ela é ativa, ela é curiosa. Ela já nasce querendo descobrir o mundo que ela está inserida. E mais uma vez a gente vem reforçar aqui sobre a interação. Porque quando a criança ela aprende a falar por quê? Porque a mãe, o pai, o irmão falam com ela. E daí ela, nesse estado de imitação, ela devolve e começa com aqueles barulhos, né? O balbuciar da boca. E quando vê, tá reproduzindo palavras. Tudo porque é o meio, é a interação. Agora, se a criança ficar, um bebê, ficar num meio, dentro de uma casa, onde não tem barulho, onde não tem conversa, onde não tem nada, essa criança vai demorar muito mais para falar, para se desenvolver. Até o próprio ato de caminhar,
A criança, ela aprende pela imitação e pela interação com o meio, porque ela vê o pai e a mãe caminhando e ela, por ser curiosa, por querer participar, ela vai fazer. Claro que cada criança tem o seu tempo. Nós não devemos atropelar o tempo das crianças, né? Querer que comparações, às vezes a gente faz comparações que são desnecessárias, porque tem criança que anda mais cedo, tem criança que anda mais tarde. E quem disse que é mais cedo ou mais tarde? É o tempo dela, e o tempo dela é o tempo certo. Então, para a criança assimilar os conhecimentos e saberes, ela precisa estar inserida numa troca de relacionamento. E aí eu trago aqui a história para dentro das casas, né? Para as famílias. E chamo você pai, você mãe, tio, para que vocês possam estar dando a oportunidade a essas crianças de estarem desenvolvendo, tendo um melhor desenvolvimento, né, da oralidade, da comunicação, através das histórias, dentro da família. Porque hoje em dia, devido à pandemia, muitas crianças ficaram em casa. Não foram para suas escolas e os pais e as mães tiveram que trabalhar dentro de casa. E para fazer essas crianças terem um tempo de qualidade dentro de casa, é preciso investir um pouco de tempo. Quando você olha para aquela criança e pensa assim, eu vou contar uma história para ela, mas para passar algum valor, para passar algum conhecimento ou alguma situação de aprendizagem que eu quero que ela aprenda. Porque você não deve contar uma história só por contar uma história, só para passar um tempo, para fazer a criança ficar sentada, quieta, te ouvindo. Ela não vai fazer isso. Ela vai só parar ali, você começa, se você não conta uma história que você goste do tema, porque a gente tem que gostar do tema para passar esse gosto para a criança, porque a criança percebe quando as coisas estão sendo feitas mecanicamente, entende? A criança, ela é muito sensível. E quando assim, eu quero que meu filho aprenda a me obedecer, que ele tenha atenção, então eu vou procurar uma história aonde o personagem da história tenha essas atitudes, porque a criança, ela vendo, ouvindo essa história, com essas determinadas atitudes que você, pai ou mãe, quer que a criança desenvolva, ela vai aprender, né? Ela vai desenvolver essa habilidade. Então, muito cuidado quando for escolher uma história para contar para a criança, porque às vezes tem histórias que a gente gosta, mas não tem sentido. O enredo, a mensagem por trás, não é para criança. E se nós tivermos o cuidado de fazer isso, as nossas crianças vão desenvolver muito mais. Você pode contar a história para a criança, não somente usando materiais lúdicos, você se prepara gostando da história, lendo a história, né, para conhecer o que tá, né, o conteúdo, se a linguagem, até mesmo se a linguagem não for adequada, você não precisa ler a história como está ali.
Você lê e depois você repassa para a criança, adaptando a linguagem da idade da criança. Então, dentro da contação da história, não tem uma formatação certa ou errada. Tem uma formatação para cada família, para cada situação. Se você quiser ler um livro para o teu filho, você vai estar mediando a leitura. Através do livro, você mostra as figuras e você vai estar trazendo a criança para aquele aconchego, para aquele momento, né, de emotivo. Eu esqueci a palavra, mas falei emotivo. Afetivo, isso. Aquele momento afetivo, né? Da criança tá aquele tempo. Às vezes a criança, ela sente a necessidade de ficar um pouco com o pai ou com a mãe separado. Às vezes quando a família fica tudo muito junto, a criança quer ficar um pouco separado, um pouco só com o pai, um pouco só com a mãe. Dá para revezar. Um dia um conta uma história, outro dia outro conta. Histórias curtas, para que a criança ela tenha, ela entenda, que ela tenha atenção, né, dos dois, que ela é um ser importante ali, né, digamos assim. E assim também são nas instituições. Hoje em dia, nós como pais, acabamos deixando a contação de história para dentro das escolas, né? As professoras contam histórias e elas buscam histórias, às vezes, como reforço escolar, história que ensinam valores, que ensinam a criança conceitos de certo e errado. Então, se nós trabalharmos juntos, a criança ela vai aprender, vai desenvolver muito melhor. E fora todos os benefícios para a vida toda, né? Que eu já vou começar a falar. Então, olha aqui, ó. A contação de histórias no desenvolvimento da criança tem inúmeros benefícios que perduram para toda a vida. Formando um sujeito, ela vai, né, formar a contação de história um sujeito crítico, participativo e com um pensamento no coletivo, tendo uma organização mental, porque quando você conta uma história, a criança, ela vai aprender que tem um começo, um meio e um fim na história. E ela vai trazer isso para a vida dela. Em alguma situação que precisa ela ter calma, parar com aquela ansiedade, porque hoje em dia o que está acontecendo? Nós temos crianças, muitas crianças ansiosas, devido ao quê? A estarem muito expostas à internet, a jogos, né, ao celular, porque elas ficam jogando o tempo todo, o objetivo do jogo é ganhar. E elas ficam frustradas quando não ganham, ficam irritadas, são ansiosas, não têm comunicação, não conseguem conversar muito com as crianças, gostam de brincar sozinhas. Ainda que elas estão dentro da escola, dentro de um outro ambiente, se você ficar prestando atenção num parque, tem crianças que não se relacionam com outras, até ficam sozinhas ali sentadas, sem fazer nada, mas não vão até outras crianças para jogar uma bola, para conversar. Então, isso é excesso de tecnologia
e deficiência dessa interação com o meio. Porque se ela interage, ela desenvolve as habilidades motoras, né? A comunicação, a oralidade. Fora que tem muitas outras, né, habilidades que a criança desenvolve, que é a criatividade, que são as emoções. E através da história, tem emoções que são boas e emoções ruins. E a criança aprende a lidar com isso. Ela aprende através da história, quando ela vê que uma situação aconteceu de um jeito que o personagem não queria, ela se coloca na situação e quando ela passar por essa situação, ela vai conseguir ter um bom resultado, digamos assim. Porque na vida as frustrações fazem parte da vida. E como é que nós vamos treinar os nossos filhos para isso? Não tem, né? Porque pai e mãe não quer que o filho fique frustrado, que ele se decepcione, que ele se entristeça. A gente acaba querendo fazer tudo que os nossos filhos querem. Aquele velho pensamento assim, eu vou fazer tudo que eu não pude fazer, o meu filho vai fazer. Tudo que eu não tinha, o meu filho vai ter. Mas nós esquecemos que o que nós tivemos de limitações ou de falta não nos fez menos. Nós não somos menos por falta isso e aquilo, ou por a gente se frustrar, se entristecer. Não, isso fizeram a gente desenvolver, crescer, né? Aprender a lidar com essas situações. Porque daí a criança chega lá na vida adulta, não sabe tratar com frustrações. E a vida, né? A nosso cotidiano, as pessoas, elas não fazem as coisas que nós queremos. E a gente se frustra, é natural da vida. Só que se a criança já estiver preparada para isso, para lidar com frustrações, para lidar com tristezas, ela não vai, como que eu posso falar? Não vai ser um adulto frustrado para a vida toda, porque tem pessoas que não conseguem se recuperar, dependendo da situação, não se recupera, sabe? Fica triste para a vida inteira, ou não tem outra perspectiva, tudo acabou, não tem, sabe, aquela bola para frente, vamos para a próxima. E isso é tudo coisas que nós adquirimos, né, essas habilidades, vivendo. Então, se a gente proporcionar essa vivência para as nossas crianças, os adultos, né, já vão estar mais desenvolvidos nessa área, né? E essas habilidades de frustração, de tristeza, de alegria, de dor, são sentimentos que o ser humano ele precisa aprender a lidar. Porque na vida as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E quando a gente só ensina isso para os nossos filhos e não vem com uma outra base para ensinar, para que eles desenvolvam isso, eles vão sofrer lá na frente. E nós temos essa ferramenta que é tão maravilhosa, que é tão importante, que são as histórias infantis, que ela consegue ajudar no desenvolvimento da identidade da criança, valores, né, que são isso que eu tô falando, que as coisas não são mais que as pessoas, que nós temos que dar valor para as pessoas, para relacionamento,
Se tiver que visitar a avó, conta uma história da avó e vai ver a avó, porque as pessoas não são eternas aqui. E quando se forem, não adianta mais nada, já foi. Então nós temos que ensinar as nossas crianças a dar valor ao que realmente tem valor. E é só através das histórias, histórias significativas, com momentos significativos, né? Que nós vamos também educar nossas crianças. Vamos ensinar o certo, o errado, o que é bonito. Se a gente não investir nessas situações, nessas histórias, a internet ela vai ensinar, né? A televisão ela vai ensinar, mas ela não vai ensinar as coisas que nós gostamos e que nós queríamos ensinar. Então, vamos pôr o pé no freio um pouquinho das mídias sociais, porque quando a gente fica o tempo todo tirando foto, gente, eu fico assim, nem sei o que, não gosto de Facebook, não gosto, eu não gosto, mas quem gosta, ótimo. Porque as famílias sempre estão felizes, sempre estão sorrindo. Parece aquelas fotos assim, vem tirar foto. Todo mundo percebe isso, mas ninguém fala nada, porque todo mundo gosta de tirar foto, entende? E a criança, ela tá vendo os valores o que você dá valor, que é sempre estar feliz, sempre estar sorrindo. E o dia que não tiver mais essas fotos, como que a criança vai reagir? Né? O que você está ensinando? Vamos ter um momento de qualidade com os nossos filhos, onde a gente vai pegar uma história que vai ensinar, vai contribuir, né? Não vai ensinar, porque é todo dia, a educação é todo dia. E se você tiver um trato lá com o teu filho, de contar uma história para ele uma vez na semana, e daí você não vai mais ensinar a semana inteira? Não, né? Não tem cabimento. Então, vamos usar essa ferramenta que é a contação de história para a gente conseguir agregar valores no desenvolvimento das nossas crianças, certo? Vamos ver o que eu mais tenho aqui nos meus estudos aqui de interessante. Alguns desenvolvimentos agora. Ó, já falei, né? Mas vou repetir para vocês. Ela desenvolve a comunicação, a oralidade. Nossa, tem crianças que ela consegue se expressar tão claramente assim que a gente entende, porque criança pequenininha às vezes não sabe, né, se expressar direitinho, mas tem criança que tem a oralidade tão desenvolvida que ela se expressa muito bem, e eu creio que seja, né, devido à atividade que a família tenha de contar histórias. Olha, a gente não precisa contar histórias só de clássicos, né? Eu tô falando de livros aqui, mas assim, dependendo da nossa fé, da nossa religião, você pode contar histórias bíblicas e tirar, né, conceitos ali que você vai querer ensinar aos teus filhos de histórias da Bíblia. Ou você que trabalha na igreja, né, que trabalha lá no departamento infantil, através da história, você conta a história para as crianças para passar alguns valores, né? E por que não você incrementar essa história com lúdico, fazer visuais? Nós vamos ter também
algumas coisas de visuais, né? Para que essa criança ela consiga visualizar o que você tá falando. E ela aprende com maior facilidade, né? Então vamos voltar lá, que eu já viajei aqui nas histórias bíblicas, vamos voltar lá para o desenvolvimento da criança. Ela desenvolve a fantasia, ou faz de conta. Quando a criança brinca lá faz de conta que eu sou a mãe hoje. E ela faz tudo que a mãe faz. Por quê? Porque ela está desenvolvendo esse lado fantasioso, essa fantasia. Quando ela imita um cachorro, faz de conta que eu sou um cachorro, e começa a andar pela casa que nem um cachorrinho, que nem um gatinho. Essa brincadeira, em partes, é o desenvolvimento da criança, não é só uma brincadeira. Ela está desenvolvendo, reproduzindo através da imitação, da onde ela viu, ou se foi no computador ou no joguinho lá que ela viu o cachorrinho como faz, ou se a professora contou uma história, porque geralmente quando a professora conta uma história na escola, a criança vem e passa a semana inteira falando. Ou aquelas histórias cantadas. Para a criança tem um significado tremendo essa participação dela na história. E hoje em dia as professoras elas estão mais criativas, usando de recursos, né? Onde a criança ela vê os personagens, ou até mesmo a professora pode pedir para que ela seja um personagem, né? Então imagina, a criança fica feliz da vida, fica faceira e chega em casa reproduzindo. Porque as nossas crianças, elas são muito espertas e desenvolvem a sua inteligência a partir da interação, né? Da convivência com outras pessoas. Vamos lá então. Ela desenvolve as emoções, ela trata de conflitos pessoais. Aqui eu vou puxar um pouquinho para quando for trabalhar, se alguém trabalhar em alguma ONG, ou de crianças, né? Porque tem ONGs de crianças usuárias de drogas, de abuso, maus tratos, né? De abuso infantil, maus tratos, alguma situação assim. E quando você conta a história, porque a criança às vezes ela não confia. Quando um relacionamento dela dentro de casa, ou não sei, né? Porque hoje em dia os abusadores de crianças estão em todos os lugares. Então, assim, quando ela deixa de confiar no adulto, ela não chega contando a situação que ela tá. Ela precisa de um estímulo para que ela trate isso dentro dela através da história. Você pode fazer isso, né? Porque tem histórias. Quero ver se eu vou trazer uma história. A Menina das Cores, ela trata sobre esse abuso na infância. E daí ela, através da história, ela vive essa situação, né? Ela revive, porque ela tá nessa situação e ela revive através da história. E ela começa a tratar os seus próprios conflitos, e a partir do momento que ela vai sentir uma necessidade de buscar uma pessoa, que ela vai ter vai desenvolver uma confiança que provavelmente possa ser o contador, né, da história, que ela se identificou, e ela pode chegar e contar essa situação. Então veja como é
tão importante você buscar o tema certo, né, devido à situação, para que você alcance um resultado satisfatório dentro, né, do círculo ali da criança. Também dentro de casa, porque às vezes você não percebe se está acontecendo alguma coisa ou não, se uma pessoa de fora, hoje em dia a gente não tem como, a gente tem que estar atenta. E para desenvolver a oralidade, que a criança venha a falar, se desenvolta no falar, a gente investe na contação de história, investe em ela saber e participar e ver várias histórias de vários temas que ela vai se sentir, vai ter liberdade para se abrir, né? Porque ela precisa se abrir, ela precisa pôr para fora esse sentimento, toda essa tristeza, tudo que está acontecendo. E olha, quão importante para o adulto participar, né, dessa cura da criança, porque naquele momento, claro, né, porque isso é uma marca para a vida toda, mas que você possa ser um instrumento ali, que você esteja podendo acalmar a criança, passar um olhinho ali no dodói da criança, né? Então, e essa criança também que participa de histórias, né, que ouve histórias, ela desenvolve a empatia, porque ela se coloca no lugar do outro, um senso crítico, ela é participativa devido à interação, né? Ao interacionismo, essa teoria do interacionismo, aonde a criança ela se apropria do conhecimento a partir da sua atividade dentro da situação. Ela presta mais atenção, ela observa mais. Se a criança já tem essa habilidade desenvolvida, ela vai desenvolver muito mais. Só tem benefício contação de história, na verdade. Ela vai ter uma memória melhor, ela vai ampliar o seu mundo, porque ela vai ter vários conhecimentos, né? A criança, ela precisa ter possibilidades. Tanto é que quando você vê a criança tá lá brincando no sofá de dirigir um carro, não sei hoje em dia, mas há uns tempos atrás, as crianças brincavam assim com coisas, né? E a criança, ela precisa dessa imaginação. Ela precisa para ter o desenvolvimento correto. E daí não atropelar estágios, né? Etapas. Ela ser criança quando ela está sendo criança e virar adulta quando adulta. Porque se ela não passa por esses estágios, ela não consegue organizar os seus pensamentos e depois adulta vai ter problemas emocionais, problemas em escolha, vai ser um adulto, ai, me fugiu a palavra, inseguro, né? Porque a insegurança, não sabe o que fazer. E tudo isso a gente pode trabalhar de uma forma tão simples, que é contando história para a criança. Que através dessas histórias a gente acaba chegando nesses resultados que precisamos. Então eu quero te convidar mais uma vez, através do meu projeto, que você se sensibilize e venha a ser um contador de histórias. Não estou te chamando para você ser um contador de história profissional, que tenha
oratória, nada disso. Que você só use a habilidade que você tem primeiro. Você gosta de ler? Então leia para as crianças. Se você gosta de interpretar, você escolha a história que você quer e você desenvolva, dramatize para a criança da forma que você quiser, através da habilidade que você tiver, mas que você não deixe de investir na contação de história na vida de uma criança, porque são muitos os benefícios. E depois, a criança, ela pode se tornar uma contadora de história, porque ela vai ter o gosto pela leitura e vai desenvolver a escrita, e quem sabe vir até uma escritora e você seja, né, um participante dessa história da criança. Mas mesmo se ela não se tornar escritora, ela vai, né, vai ter o desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional, bem desenvolvido. Então vamos olhar para as nossas crianças com um olhar assim de empatia. Agora nós adultos temos que ter empatia pelas crianças. E se você sabe que a criança não tem contato com livros ou com histórias dentro de casa, que você desenvolva aí na tua comunidade um projeto onde você tira uma tarde para contar história, sabe? Tem tantas as histórias, as fábulas, né, que as crianças gostam, que são os bichinhos que falam com situações, né, dos seres humanos, as das princesas. Tem tantas histórias e você pode escolher uma história para ensinar um conceito para ela, moral, aonde não pode pegar as coisas dos outros. As histórias nos ajudam nisso. Uma alimentação saudável, a obediência. Então, a gente tem vários sustentabilidade, né? Sustentabilidade, quando a gente, hoje em dia, a gente olha aí para o nosso planeta, as pessoas acabam falando, mas não fazendo, né? Muitas vezes não reciclando, e a criança, ela tá vendo tudo isso. Então, a gente tem que investir nessas situações. E se você é religioso, conta histórias da Bíblia para o teu filho. Você pode usar uma colher de pau para ser o personagem. Se você acha assim, ai, não tenho muita habilidade com nada, usa uma colher de pau, uma almofada, um bichinho de pelúcia. Nós vamos ter um tema desse, uma aula, não sei como, um vídeo, até esqueço, um vídeo que eu vou trazer aqui alguns visuais, e que às vezes são coisas tão simples. Você não precisa fazer uma coisa elaborada, muito elaborada, mas que seja um personagem que a criança entenda o que é, ou ela use a criatividade, né, para entender aquela história. O importante é que a criança participe desses momentos significativos, de troca de conhecimento entre elas, as próprias crianças, porque elas se desenvolvem trocando ideias. Depois que elas ouvem a história, as crianças, elas comentam sobre a história, elas falam o que elas gostaram, o que elas não gostaram, se é feio, se é certo, se é errado.
você já vai despertando esse senso na criança do certo, do errado. Então, vamos contar história. Eu sou a adepta à contação de histórias, porque melhor do que aprender com um lúdico, né, na brincadeira, do que você falar uma coisa que é séria, falar séria, a criança fica triste, ela não sabe o que pensar. Então, vamos, né, desenvolver. E hoje, para descontrair um pouco, porque eu queria trazer um personagem diferente. Eu não vou contar a história. Eu vou apresentar ele e vou falar sobre o que fala a história dele, que é uma ideia. Eu já estou dando um spoiler das atividades que vão ter sobre os recursos visuais. Eu trouxe aqui o meu galinho, o garnizé. Olha, estão vendo do que ele é? Não descobriram? Então, esse galinho aqui, ele mora numa fazenda. E lá na fazenda, ele acorda cedinho de madrugada. E sabe o que ele faz? Ele tem o compromisso de acordar toda a bicharada da fazenda. Mas Garnizé, ele é o primeiro a acordar lá na fazenda. E ele se prepara todo, acorda, e ele sobe lá no poleiro dele e começa a se preparar. Quando ele acorda, ainda é noitinha, tá todo mundo dormindo, mas Garnizé, ele acorda cedo. E daí ele senta lá no seu puleiro e ele começa a preparar, porque o instrumento do trabalho dele é a sua voz. E ele dá aquela tossidinha para limpar a garganta. E se mexe para cá, se mexe para lá, dá uma esticada nas suas penas e de repente, cocoricó, cocoricó, cocoricó. E a bicharada toda da fazenda acorda. E Garnizé fica todo empolgado e faceiro, feliz, porque acordou toda a bicharada. E nesse dia cumpriu o seu propósito, que era de acordar a bicharada, não deixar ninguém dormir até a tarde. Mas Garnizé tinha uma mania, que era de tomar coisa gelada e andar descalço. Sua mãe sempre aconselhava: Garnizé, não toma gelado e não anda descalço, porque você precisa da sua voz. Então, não faz isso. Mas Garnizé achava que aquilo era coisa da cabeça da mãe dele e não dava nem ouvido. Tomava gelado, andava descalço o dia inteiro e no outro dia acordava de madrugada, aquecia sua garganta e bora lá cocoricar para poder acordar a bicharada. Mais um belo dia, Garnizé levantou no horário certo, sentou no poleiro, de repente foi fazer o exercício para sua garganta, que era dar uma limpadinha, uma tossidinha e não saiu nada. Sabe o que saiu? Atim! 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 Garnizé foi a
a espirrar o tempo todo e não conseguiu cantar para acordar a bicharada. Ai, Garnizé saiu triste do poleiro e foi logo lá falar com a sua mãe, a Dona Galinha. Ai, mamãe, tô gripado. Não paro de espirrar. Garnizé ficou triste e começou a cuidar da sua garganta. Não tomava mais gelado e nem andava descalço. Ele estava obedecendo a sua mãe. E logo sarou da gripe. E voltou a sentar no poleiro, dar uma tossidinha para aquecer a sua garganta e cocoricó, cocoricó, a bicharada voltou a acordar. Eu falei que eu não ia contar a história, mas acabei me empolgando e engatei na contação da história. O meu Garnizé, ele eu sei que vocês já viram, né? Ele é um borrifador. E quando ele espirra, você aperta aqui para espirrar. As crianças amam. E é só um personagem. Elas dão risada, elas começam a pedir mais espirro do Garnizé e elas ficam bem alegres. E olha, com um recurso tão simples que é um borrifador que eu coloquei umas peninhas, enfeitei ele. E através dessa história, você pode trabalhar a obediência, a responsabilidade que ele tinha em acordar os bichos. Você pode também falar sobre a responsabilidade que a criança tem que ter, né, dos estudos, de fazer a lição ou de ajudar a juntar os brinquedos. Você pode falar também sobre a tristeza, que ele ficou triste, mas ele ficou triste porque ele não obedeceu e a consequência da desobediência foi o resfriado. Então tem tantas situações que você pode trabalhar dentro de uma história. Essa história é de um galinho gripado. Espero que vocês tenham gostado do meu galinho gripado e de toda a minha atividade aqui, né, da minha pesquisa sobre o desenvolvimento, né, da criança na contação de história, né, que a criança adquire. E espero que vocês participem desse meu projeto nos outros vídeos que nós vamos ter. E até lá!